Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Lígia Michelotti, sou terapeuta holística e trabalho exclusivamente com o emagrecimento. Hoje eu venho trazer um assunto que está aqui batendo no meu coração já tem algumas semanas para trazer aqui para falar para vocês, que é como a radiestesia pode te ajudar no seu processo de emagrecimento. Então, se você já ouviu falar em radiestesia, se você nunca ouviu falar em radiestesia, se você quer saber como ela funciona e quer saber os benefícios que ela pode te trazer para a sua mente e para o seu corpo, eu vou te recomendar que você fique até o final dessa live, que tem muita informação legal para você. Muita informação bacana. E hoje a gente tem uma convidada muito especial que vai também somar aí muito com relação à radiestesia e ao emagrecimento. Mas antes de chamá-la, eu quero explicar um pouquinho para vocês o que é a radiestesia. E aí eu quero falar um pouquinho para vocês no meu ponto de vista. E depois a minha convidada vai complementar um pouquinho aí com vocês, tá? Então assim, a radiestesia para mim hoje ela é uma terapia complementar integrativa que parte da teoria de que tudo que existe emite vibrações. Então, é uma prática conhecida e praticada já há milênios pelos egípcios, romanos, chineses, e o seu nome vem porque eles utilizavam varas para encontrar veios d'água vamos dizer assim, na parte subterrânea. Então, eles conseguiam encontrar esses veios d'água. A radiestesia, a palavra, né, vem do grego, e ela significa raio e sensação. Então, assim, o que isso tudo quer dizer? A nossa mente consciente, ela não consegue decodificar essas vibrações que chegam até nós. Mas, por meio da radiestesia, a gente consegue captar essas vibrações, medir essa energia que é emitida por essas vibrações, tanto nos seres vivos quanto em objetos, né? Então, ela tem um poder assim maravilhoso. A pessoa habilitada a trabalhar com a radiestesia, ela é um radiestesista e a gente utiliza vários instrumentos para medir e equilibrar essas energias, para conseguir captar essas energias, e aí a gente consegue harmonizar e equilibrar tudo, certo? Então, eu vou agora chamar aqui, que eu vi que a minha convidada já chegou. Minha convidada é a Vanderleia Boing, ela é farmacêutica e terapeuta. Não vou dar muitas explicações, porque eu quero que ela se apresente para vocês, né? Então eu já vou chamá-la aqui. Deixa eu convidar a Vanderleia. Chegando, eu vou contar um pouquinho como foi que a gente se conheceu, né? A Vanderleia chegou especial, fizemos de formação de família. Seja bem-vinda. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo certo? E Deixa eu ajustando aqui. estou contando aqui um pouquinho, né, como foi que a gente se conheceu, e a Vanderleia é diretora de radiestesia e dos chakras, das chakras. Então, a gente tem muita coisa para vocês hoje. Então, mais uma vez, muito obrigada por aceitar. E queria que você falasse um pouquinho para a gente. Então, vamos lá, né? Por formação, né, eu sou farmacêutica, mas desde 2000, na verdade, assim, as práticas integrativas, né, elas entraram na minha vida já faz tempo, né? Eu acho que, na verdade, eu acho que sempre esteve, eu é que não estava ligada, né, nela como uma carreira, uma profissão, enfim, né? Mas eu tenho pós em acupuntura, né, medicina chinesa. Durante, né, muito tempo da minha vida profissional eu passei em farmácia, né? E sempre com aquela coisa, assim, né, de que realmente as coisas não são só aquilo que a gente vê, né? Mas existe também outras coisas que
a gente precisa começar a entender e perceber, né? E essa questão das energias, de começar a pensar as coisas a nível energético, vibracional, enfim, foi o que fez a minha virada, digamos assim, né, de carreira e de profissão, por tentar entender, na verdade, o que acontece por trás dessa realidade aí que a gente vê, né? Que nem tudo que a gente vê é a verdade, né? Existem várias coisas aí que a gente sabe que existe por trás de tudo, né? Como, por exemplo, o processo de saúde e doença, né? A gente não precisa ver, esperar ela se manifestar no físico hoje, com todas essas ferramentas que existem aí, a gente já consegue detectar nível energético, vibracional, né? Enfim. Então, desde meu último ano em farmácia foi 2015, e desde então foi onde eu comecei a trabalhar, né, com as ferramentas do coaching, as práticas integrativas, a questão da terapia floral, radiestesia, biorressonância, né? E por aí vai, que no final a gente acaba fazendo um apanhado no total aí, né? Onde a gente chama de terapia, né? Porque dependendo da situação é que a gente escolhe, na verdade, a ferramenta, né? E a radiestesia, na verdade, ela não posso nem te precisar assim quanto tempo faz, né? Que eu trabalho, que eu faço, mas assim, de forma mais dedicada, digamos assim, eu acho que faz em torno mais ou menos de uns 3 anos, né? Onde eu comecei a querer entender, né? Por que a gente, né, que vem às vezes de uma formação muito técnica e acadêmica, a gente fica naquela assim, né? Será que isso não é místico demais, né? O que existe por trás disso tudo, né? Então foi onde eu comecei a começar a estudar, entender, ajustar o que essa ferramenta, essa técnica, na verdade, poderia me ajudar dentro daquilo que eu já fazia hoje, né? E foi aí que, nesses cursos da vida, que a gente se conheceu e estamos aí trocando figurinhas até hoje, né? Ai, com certeza. Ai, com certeza. Foi um presentão para mim nesse ano aí que foi uma loucura, né? É. E falando dessa questão da radiestesia, pensando na questão vibracional, as coisas que me chamam muito a atenção, né? A gente, principalmente no emagrecer, detectar muitas coisas ali para que não chegue para mim, o meu processo, eu só entendi que já estava no físico, quando eu já estava com ansiedade e já estava com depressão, né? Então, você ter esse entendimento, saber que a gente precisa cuidar para que não chegue nesse extremo, né? E eu sempre digo assim, que a gente passa uma vida toda se estragando, né? Com maus hábitos, maus comportamentos. Se a gente for voltar lá desde de quando a gente estava na barriga da nossa mãe, existiram energias, vibrações, sentimentos, pensamentos, né, que podem ter potencializado algo dentro da gente, ou na verdade ter, né, trazido alguma sensação de capacidade, de rejeição também, enfim, né, uma série de coisas. E isso tudo fica lá a nível inconsciente, né? E a gente vai somando, vai empilhando, né? Vai só empilhando energias, pensamentos e sentimentos que uma hora isso grita em algum lugar, né? Pode ser, de repente, num sobrepeso, mas também pode ser num câncer, pode ser numa doença degenerativa, numa doença de articulação, né? Enfim. Então, por isso que eu digo assim, né? Que quando a gente começa a entender que aquilo que a gente hoje está mostrando, na verdade, né, começou muito antes do que a gente imagina. Às vezes as pessoas não entendem muito bem, né, quando a gente fala nessa questão da terapia vibracional, mas ela faz total sentido, porque antes de quando você entender o teu processo, com certeza você evoluiu muito mais rápido, né? Com certeza, e eu entendo, porque eu passei perdi 20, depois eu voltei, comecei a 10 e aí eu comecei das terapias foi o porquê eu estava voltando, de novo, né? Então,
essa clareza que as terapias e a radiestesia é justamente mostrar e tratar sobre isso, né? Sim. Porque na verdade, né, quando a gente faz um atendimento de radiestesia, a pessoa chega para nós chega até a gente com uma queixa, né? Ai, quero emagrecer, quero isso, quero aquilo, quero não sei o quê. Mas a partir da radiestesia, né, que é uma técnica, né, uma ferramenta, a gente consegue identificar o que está por trás desse pedido também. Né? Então a gente consegue entender a nível emocional o que acontece, a gente consegue medir, por exemplo, né, como que está a energia vital dela, como que está a energia emocional, e isso tudo faz total diferença no processo de adesão ao tratamento, né? Porque por melhor que, né, às vezes a gente vai, sei lá, vai fazer, né, vai entrar num processo acompanhado por um profissional que às vezes é uma fortuna, né, o acompanhamento dele, o trabalho dele. Mas a gente não está preparado a nível energético, a nível emocional, a gente não está com a energia vital o suficiente para que a gente tenha persistência e para que a gente continue. Né? Então, quando a gente começa a entrar com esse tipo de terapia, você consegue entender exatamente em que nível, né, de consciência a pessoa também está e até onde ela consegue ir, né? Porque às vezes ter essa clareza, né, de que o que ela vai conseguir fazer sozinha ou aonde que você vai ter que caminhar junto ou carregar no colo faz a diferença, né? Eu como profissional de, né, costumo falar colocar só um exercício. Se ela não está preparada, Você falando da energia, eu acho que é uma das coisas mais da radiestesia, para saber e já a partir dali o que a gente vai fazer? Baixa, para você somente, ela não vai ter resultado dentro de uma semana e 15 dias, né? Então, normalmente, uma dieta ou algo do tipo. Então, eu acho que justamente para tratar essas questões de áreas especiais, no caso, como era a física, eu não conseguia tratar. Tá dando eco aí. Ai, pior que absurdo, esqueci justo hoje. Vou ver se eu consigo. Eu não tô percebendo o eco. Não? Mais alguém tá. E é bem isso, né? Porque às vezes, assim, no tratamento convencional, né? Quando chegava alguém lá na farmácia e falava assim, Vanderlei, eu quero alguma coisa para me ajudar a emagrecer. Daí tu já vem aquela cartilha. Isso, na dose tal, da forma tal, do jeito tal. Né? E quando tu começa a inserir essas terapias vibracionais junto no tratamento, você consegue entender assim, você pode usar A, B, C e D, mas para você a dose não é 3 por dia, 1 por dia, né? A gente lembra, né? Quando a gente faz, a gente tem várias tabelas que na verdade a gente faz durante o processo de acompanhamento, né? E ali energeticamente a gente já vê qual que é a dose que a pessoa precisa. O Caio também está falando que Mas dá para ir falando. Vamos ver aí, temos. Esse vídeo tem que mandar assim, esqueci meu fone hoje. Baixa um pouco o teu volume para ver se resolve, que de repente o teu volume está mais alto de onde dá o eco. Pode ser. Não vamos. Se der para entender, tá ótimo. Acho que vai dar 3. A Lívia disse que dá para entender. Então perfeito. Falando então um pouco mais sobre emagrecimento. Eu hoje tive várias maneiras vibracional, a questão da energia, os chakras, né?
E eu uso muito também, é uma coisa também importante para mim, então, os hormônios, a gente conseguir verificar os hormônios, da tireoide, os receptores, como é que elas são, dopamina, etc. E eu acho que essa acontece muito grande para conseguir fazer essa questão da gestão através da luta, né? Uhum. E eu acho que são pontos cruciais, né? Desde Então, né, até poucos dias atrás eu ainda estava entrando em discussão em relação a isso, né? Porque o que acontece? Quando você vai no médico, ele solicita os teus exames. Então, ele vai te dar um parâmetro que é bioquímico e um parâmetro que é fisiológico, né? Quando a gente está falando de uma terapia energética e vibracional, eu não consigo usar os mesmos parâmetros de comparação, né? Então, por exemplo, assim, ó, vamos pegar o meu exemplo, né? Eu fui fazer o cálculo da minha vitamina D esses dias. Eu tenho tomado uma dose regular, né? Que na verdade, né, prescrição médica, uma dose regular semanal e deveria estar tomando uma dose diária, quando eu não me esqueço, né? Porque a gente também é humano, às vezes a gente erra, né? Aí, o que aconteceu? Fui fazer, estava fazendo cálculo, né, para uma colega da vitamina D para ela, e daí fui fazer o meu, né, ver energeticamente o que eu precisava. Então, assim, deu que, na verdade, aquilo que eu estava suplementando, ele estava dentro daquilo que energeticamente eu precisava. Então, ok, né? Então, eu estou fazendo a coisa certa. Mas também, assim, o que aconteceu também numa outra situação? Eu fiz, né, o processo de avaliação, aí deu uma dosagem de reposição semanal de 50 mil unidades. É uma dose alta, né? Não é uma dose baixa. Mas a gente sabe que está em época de pandemia, né? Enfim, coisas assim nesse sentido. E a queixa da pessoa é que ela estava se sentindo muito fraca, sonolenta, desanimada, né? Enfim. Aí ela achou uma dose muito alta. E eu falei para ela assim: ó, isso aqui não é um diagnóstico, isso aqui é a nível energético e vibracional que apareceu aqui, né? Então eu passo o relatório, passo a recomendação. Aí ela foi no médico. Quando chegou lá no médico, ele falou para ela que a vitamina D dela estava em torno de 35 ou 30, uma coisa assim, e ela não precisava repor. Aí eu falei para ela, Deus, não, ok, tudo bem, é livre arbítrio, né? Só tô te passando o resultado daquilo que apareceu na descrição dos mapas, né? Então, você que sabe, fica à vontade. Aí ela, daí tá, né? Passou um tempo, ela acho que depois de umas 3, 4 semanas, ela me mandou uma mensagem dela assim: ah, sabe o que eu fiz? Eu peguei, fui lá na farmácia, eu mesma fui lá, peguei, comprei e comecei a tomar. Ela assim: tu não vai acreditar, tô conseguindo acordar mais cedo, tô conseguindo fazer coisas que são diferentes. E assim, numa questão, né, de uma que a gente sabe que hoje a vitamina D é considerada como um hormônio também, né? Então, lógico que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente dá um feedback para a pessoa, né? E como a gente não pode prescrever vitamina D a esse nível, é lógico que eu também recomendo, assim, ó, faz uma avaliação, percebe, sente, vê com o teu médico, né? Eu não determino, né, que tem que fazer. Então, isso, assim, a nível energético. Se eu fosse me basear pela medicina tradicional, eu também falaria que não precisaria repor, né? Porque o nível dela estava dentro de um aceitável ali, né? Naquela situação. Ainda mais que mora, né? Do Rio para cima, pega mais sol, né? Uma situação totalmente diferente da gente aqui no sul, né? Mas também, assim, um outro caso muito interessante é que a gente pode trabalhar, por exemplo, com alimentos, né, que aumentam a energia da pessoa e não só né, dentro da medicina chinesa, por exemplo, a gente tem os alimentos que são yin, que são mais yang. Então, quando a gente percebe que a pessoa está lá numa carência de neurotransmissores, por exemplo, né, como a dopamina, a serotonina, enfim, a gente pode pedir para que ela faça essa regulação a partir da questão dos alimentos, né? Não
entrando na área da nutricionista, dizendo, ó, de manhã isso, aquilo, não sei o quê, mas assim, eu digo assim, estes alimentos aqui, se você quiser compor na tua alimentação, vão te favorecer, vão te ajudar. E junto com isso também, a gente também tem tabelas de hábitos que as pessoas podem inserir, né? E a gente sabe que existem hábitos que aumentam a serotonina, né, a dopamina, enfim, né? Então, são N casos, assim, né, onde a gente percebe que fazendo essa avaliação com os mapas de saúde, né, a gente consegue fazer as intervenções. E não necessariamente precisa prescrever, né, entrar no campo de uma nutri ou de um médico, enfim, né? Porque é a nível energético que me diz que a pessoa precisa, né? Isso é muito importante falar que faz a medição ali, principalmente a nível energético. Os teus exames, o que isso quer dizer? Está a nível energético. Pode ser que venha aparecendo 3 anos, 3 anos. Então, são coisas que a gente tem que das terapias integrativas. No caso, quando eu preciso harmonizar algo, ou equilibrar os chakras, ou até mesmo a terapia floral. E você fala meio florais, a floral maravilhosa, que fazem a gente pode permanecer nessa questão vibracional, né? A nossa área de outras pessoas. Mas aí, a gente dá a nossa diagnóstico, né? Que pode levar, né? Para a gente dar a radiação frente às energéticas. E instruir nossos clientes, seja interessante ou pedir para que ele faça para ver se já aparece, biológica. Mas é tudo útil, né, eu sempre digo que tô te dando um laudo, tô te dando um mapa, tô te dando uma rota, tô te dando uma guia, né? Fazer ou não fazer, lógico que é sempre a decisão da pessoa. Mas eu fico pensando assim, quantas coisas que aconteceram na minha vida em relação à minha saúde, né, nesse tempo todo, né, que a gente está aí nesse mundo, quantas coisas que aconteceram que se eu tivesse essa informação, né, e eu tivesse tido a oportunidade de ter alguém que me disse assim, olha para isso aqui agora, nesse exato momento da tua vida, porque lá na frente talvez isso possa te gerar um problema, quanta coisa a gente poderia ter economizado, né? Tanto, não digo nem só na questão financeira, mas na questão de sofrimento, porque a gente que já passou assim por esse engorda, emagrece, e que quando a gente começa a criar consciência de que é o nosso nível energético, emocional, vibracional, os nossos pensamentos, aquilo que a gente sente, ou que mesmo, né, aquilo está relacionado com alguma coisa que está acontecendo no meu trabalho, na minha vida, e eu, né, acendo aquela luzinha, eu pego a chave, é diferente, né? É diferente. E para mim é muito bacana ver através da rádio, que a minha questão de estar acima do peso era uma questão emocional. Eu comia porque eu me sentia sozinha. Então, se eu não tivesse emocional, isso ia continuar. Então, eu vejo a radiestesia com as outras terapias como uma forma preventiva mesmo. A gente cuidar a nível energético, porque tudo inicia a nível vibracional. Começa ali na vibracional e a mesma. Sim, e assim, até um exemplo, né, que a gente trabalha muito nessa questão de primeiro limpar o terreno, né? Então, quando a gente fala para a pessoa assim, ó, você está exposta demais a nível de radiação, ou você precisa fazer uma limpeza de metal pesado, né? Ou tá aparecendo o excesso disso, daquilo, não sei o quê. Às vezes a pessoa olha assim, mas eu não estou sentindo nada. Não está sentindo nada agora, né? Mas continua desse jeito. Ontem ainda teve Ontem eu estava num encontro online e a pessoa disse assim, nossa, mas eu tenho insônia
e agora eu não consigo mais dormir, eu tô dormindo, ela falou que dorme uma média de 3 horas à noite. Daí eu falei pra ela assim, você tem televisão no teu quarto? Dela, tenho. Eu assim, você não deve ter blackout na janela, né? Dela assim, não, não tenho. Eu assim, aí você deve fazer. Daí comecei a falar algumas situações assim que a gente sabe que a longo prazo como isso pode interferir. Né? Dela assim, como é que você sabe disso tudo? Eu disse, porque uma pessoa que tem uma televisão no quarto e que ela só dorme com a TV ligada, é lógico que ela está recebendo, né, uma carga de radiação eletromagnética maior do que qualquer uma outra pessoa, né, que já tem aqueles pensamentos acelerados, né, os desequilíbrios ali dos chakras, já entra em desvantagem, né? Aí comecei a perguntar para ela, assim, como é que estão os teus pensamentos? Tu fica pensando muito à noite antes de dormir? Ela, sim, deu assim, então agora passa a mão aqui na tua barriga, na altura, né? Eu pedi para ela passar a mão num chakra, né? Então, assim, vê se não tem uma leve depressãozinha, assim, quando tu passa a mão ali, tu não sente que tem um valinho, assim, dela, tem, deu assim, pois então, isso tudo faz parte, né, da nossa análise vibracional, então, às vezes, eu não preciso nem só estar na frente da pessoa para entender, né, o que está se passando com ela, e daí, lógico, daí tu pega um gráfico, tu confirma, aí você só confirma. E uma coisa leva a outra, né? Até o celular é mais fácil para você. Então, Sim. Não tem consciência do que isso vai te trazer mais na frente. No caso dela, que é um dos fatores da obesidade, do olho direito. Você não consegue ter um dia uma energia vital, então vai desencadear várias coisas que as pessoas não têm essa consciência. Então, aquela coisa, tira o celular, 2 horas antes, deixar longe da isso tudo é muito importante e trazer o nível de metal pesado. A nível energético, sobrecarregando. Você tem que fazer essas perguntas para possa ter uma qualidade. E faz toda a diferença, né? Porque, assim, dentro dos metais pesados, por exemplo, né? A gente sabe que se a gente não eliminar metal pesado, vai dificultar em algum ponto a questão do emagrecimento. Mas aí você tem os protocolos que você poderia indicar N situações, né? Coentro, zeólita, os florais frequenciais, a questão do detox, enfim. Mas daí, ali, nesse exato momento que eu faço a detecção de que ela precisa fazer esse detox de metal pesado, eu também já consigo, através da radiestesia, entender qual que é o melhor detox para ela. E quanto tempo que ela vai ter que fazer, né? E quanto tempo que ela vai ter que voltar até na avaliação para que eu veja se realmente tudo aquilo já deu certo. Então, assim, hoje eu pergunto tudo, né? Até quantas gotas do floral a pessoa tem que tomar, eu pergunto antes de fazer. É uma precisão muito bacana, né? Eu também utilizo e eu gosto de utilizar os maus hábitos, né? Para identificar os hábitos que estão ficando diretamente, né? E trocar então é muito a questão de todas a questão emocional, algum processo emocional já prejudica identificar e conversar com ela para a solução já o processo, né? E a radiestesia, eu digo que é meio que um dedo duro, né? Se você não falar a verdade, não adianta que a gente descobre, né? Então, é aquela coisa, né? Por isso que eu digo assim, né? Quando a gente começa a fazer um acompanhamento, né, num processo, que seja ele de emagrecimento, de saúde, mudança de hábito, enfim, não importa aquilo que a pessoa tem que realmente entender que a gente vai perceber, né, que a gente vai achar alguma coisinha ali que talvez seja aquela maior dor da pessoa.
mas que, né, é uma dor, mas que na verdade vai ajudar a resolver o problema, né? E nem todo mundo está preparado para que a gente chegue e diga, ó, você não tá conseguindo tal, a gente pega aquela tabela dos hábitos, né? Assim, o que a pessoa está fazendo que ela deve deixar de fazer, né? O que ela está fazendo o que ela deve inserir, na verdade, na questão de hábito, né? Então é muito engraçado porque tem gente que fala assim, nossa, eu me sinto como se eu estivesse nua na sua frente. E na verdade, não deixa de ser, né? Não precisa nem estar na presença, né? Com certeza. E o problema também da gente conseguir considerar esses pontos é a questão também do conhecimento, né? Através da então, os gráficos de que a gente consegue, a gente consegue fazer uma defesa, certo, né? No nosso ambiente, e tudo online, que acho que é o real, assim, né? É, Conseguir cuidar da cliente à distância. É muito interessante como é que fazer esse tratamento de distância e fazer com que ela melhore bastante os entrevistadores, fazer a limpeza das minhas clientes, e como melhora. Esses dias eu fiz a limpeza do navegador, depois que eu criei alguma oportunidade para trabalhar, e precisava de energia, coloquei ela aqui no escritório e fui embora. Quando eu cheguei em casa, eu não tirei o gráfico de alta vitalidade. Eu estou trabalhando na noite normal. Nada. Com mesma distância, a gente consegue ter fazer com que a gente tenha essa qualidade. Isso que eu acho fantástico. E, na verdade, assim, né, isso tudo faz parte da geometria sagrada, né? Quando a gente trabalha, né, algumas pessoas, às vezes, elas não entendem muito bem o que é isso, né? Daí acham assim, ai, nossa, é meio místico esse negócio de gráfico, não sei o que lá. Daí assim, nossa, mas olha só, você já foi numa igreja evangélica, católica, né? São várias as igrejas que ela tem os símbolos, que ela tem os desenhos, que ela tem, às vezes, os vitrais, né, desses símbolos da geometria sagrada que a gente usa, né? Então não existe nada de muito místico, né, que seja, existe algo pouco explorado. Né, que a gente sabe que muda a energia, que muda a vibração, né? Às vezes só o fato de você fazer um alinhamento dos chakras e colocar determinadas pedras, aquilo ali já leva a um processo, né, de emissão, porque tem também a nossa intenção, né? De resolver o problema, enfim, é todo um preparo, não é só chegar assim, o gráfico tal é bom para isso, vou lá na loja, vou comprar e vou fazer em casa. Não é bem assim, né? Tem todo um preparo que a gente tem que fazer antes de até colocar o nome lá no gráfico. Mas ele, nossa, super funciona. Eu tenho vários casos, assim, né, de envio de florais, por exemplo, à distância, que foram super rápidos os tratamentos. E o mais engraçado é que, tipo assim, a pessoa não precisa nem acreditar, né? Que esses dias já faz um tempo, né, a minha sobrinha, eu tenho fazendo, né, para a radiestesia para minha sobrinha que nasceu, a questão de cólica, sempre tem aquela coisinha, né, no começo da gestação, né? Aí, no começo, nos primeiros meses, né? Aí a minha sobrinha maior, né, a irmã dela, de 11 anos, ela assim, ô tia, você nunca fez isso pra mim. Deu assim, então tá, mas você quer que a tia faça a radiestesia, né, que faça a radiônica para você, para fazer o quê? O que que você quer? Dela, a gente vai viajar amanhã e eu sempre fico enjoada. Eu disse, então tá, então a tia vai fazer assim, a tia vai colocar, me diz depois a hora que você vai, daí a tia vai enviar um tratamento à distância, vai mandar o floral e assim, expliquei para ela como que era, né? Aí, quando chegar lá, você me conta. E é engraçado, assim, porque ela não dorme dentro do carro, né? Sempre foi uma criança muito agitada, né? Até usar cinto de segurança era um trabalho, assim, para minha irmã fazer ela usar quando era pequena, que ela queria vir no meio do banco, né? Ela não enjoou, relaxou tanto, chegou a dormir na viagem, né? Sabe, assim, né? Porque é tipo aquela coisa, né? Não precisa acreditar, faz efeito.
né? E quando a gente trabalha nessa questão dos hábitos, muito mais, né? Porque a gente consegue trabalhar, acompanhar, a gente consegue medir a energia da pessoa, se a gente quiser, né, lá fazer um acompanhamento todos os dias para ver se realmente ela tá fazendo o tratamento certo, fazendo aquilo que se propõe, a gente vai saber se a energia dela vai subir ou não, né? Então, é maravilhoso. Falando em benefícios, eu uso aqui, a gente chama de ânsia, né? Essa medição, essa 100% voltado, 100% vou direcionar, consigo identificar, vamos pensar que a minha cliente tem, quando a gente faz a biorressonância e consegue identificar quem que ela está com o hormônio que ela está com então a gente pede para ela fazer um exame, algumas coisas, e alimentação, nutrição, horário, também, a gente consegue fazer horários que ela tem esse período final de questão física, onde aparecer diversas coisas lá, por que ela está com medo de raiva, a questão mental, os quatro pilares, né? A gente consegue a questão de como estão os quatro pilares, o vibracional e a partir daí fazer o tratamento para que ela comece a, vamos dizer, que ela distrai e vai segurando a questão da obesidade. Esse sentimento, eu sempre a obesidade porque normalmente a gente protege de alguma coisa. E dentro da radiestesia, a gente do que é que ela está protegendo. Então, esses benefícios eles são extremamente importantes para emagrecer com qualidade de vida. Eu quero ter uma qualidade de vida, ter uma vida saudável, para que eu consiga ficar ali na cadeira amarrável, no cadastro, para que eu consiga vestir a roupa que eu quiser lá na loja, né? Então, eu acho que esse mais difícil, né? Você já trabalhou você trabalha atualmente, né? Então, eu já trabalhei há muito tempo atrás com o foco só no emagrecimento. Depois que eu comecei a entrar nas práticas vibracionais, nessa parte mais aí da medicina vibracional, eu comecei a trabalhar de uma forma diferente, justamente por causa de todas essas questões emocionais, né? E também a demanda de procura, enfim, acaba sendo diferente. Mas você não tem como hoje, né? As pessoas chegam até você porque elas querem emagrecer, né? Só que não tem como você trabalhar só... não, eu não vou falar sobre a tua vida particular. A gente vai falar sobre o peso da tua balança. Não é só isso, né? Então, quando a gente trabalha com esse conjunto, né, de terapias, você acaba trabalhando a vida da pessoa de modo em geral, né? Então, acho que o maior benefício é isso, né? Que a gente não olha mais só para o peso, para o tamanho da roupa, né? Não, a gente não olha mais só para um número, a gente olha para a pessoa, que acaba fazendo total diferença na vida, né? E também, assim, uma grande vantagem que eu vejo nessas terapias vibracionais é que você tem como fazer o acompanhamento da pessoa à distância, né? E continuar entendendo o que está se passando no processo dela do dia a dia. Porque, assim, tu começa a trabalhar a questão dela no emagrecimento, mas hoje talvez o que mais interfira seja uma área da vida como a profissional, né? Aí você vai resolvendo aquelas questões, porque você começa a trazer para a consciência o que estava atrapalhando ela, que não estava deixando ela chegar no resultado dela. Só que a gente é uma cebola, né? Tu tirou uma camada, vem outra, e vem outra, e daí vem outra. E daí o que acontece?
Se a minha cliente não tem essa consciência de que ela precisa estar limpando essas camadas, né, a nível energético, mental, né, ali, resolver de verdade o problema, ela nunca vai emagrecer, ela nunca vai ter a saúde que ela quer. Porque sempre vai chegar num ponto em que a gente trava. E que se a gente estiver sozinha, a gente não vai, a gente não caminha. Não tem como ir. Né? Por isso que as terapias, hoje em dia, elas são chamadas de integrativas, né? É você trabalhar a saúde na questão integrativa. Né? Então, hoje, o que mais incomoda as tuas clientes? É o peso, é o emagrecimento. Você vai ajudar elas só a emagrecer? Não, você vai ajudar elas até a ganhar dinheiro, a ter uma vida melhor, a ter tempo, gestão de tempo, qualidade de vida. Né? O ganho é imensurável. Fora que você consegue mostrar para ela, assim, olha, quando tu chegou aqui, o teu nível de energia era tal, e agora, tá? Você foi subindo a escada, você evoluiu, então mesmo que você desça um pouquinho, tu nunca mais vai chegar naquele patamar que estava lá no lixo, lá no chão, né? Porque ela vai aprendendo como que cair um pouquinho, mas ela volta. Cair mais um pouquinho, mas ela consegue voltar. Ela aprende, né? É muito louco essa questão das terapias. A gente já fala geral, né? Porque se a gente for falar a questão de tudo quanto é pista, conseguir fazer esse alinhamento, pilares, né? Oh, E eu escolhi a terapia integrativa, alimentar-me, escolheu justamente porque eu via e eu senti que não adiantava só a questão física. Eu trabalhei com a exercício físico, ansiedade, depressão, tinha que faltava alguma coisa. É óbvio que eu trabalhava com isso. A gente acaba trabalhando emocional na dança, porque ela proporciona isso, né? Então a gente não consegue dar essa clareza. As terapias, a terapia floral, elas vêm com no processo. Eu consigo integrar por conta das terapias. Eu acho que esse é o caminho, é ajudar de tudo ao mesmo tempo para que camadas vão sair e ela fica plena, né? Ela nunca mais vai ter, não existe. Ela vai saber as questões condição alimentar, identificar essa fome é porque eu tô ansiosa. Então eu vou fazer e ela vai conseguir e esse é o mais ter essa clareza não antes agora não. boas escolhas, né? A gente aprende a fazer boas escolhas. E o legal é que, assim, né? Hoje em dia já existem vários profissionais que até indicam o trabalho da gente como no processo de acompanhamento, né? Porque imagina, você aí no processo de emagrecimento, né? Se tem uma Nutri que trabalha com esse processo, com essa visão mais integrativa, lógico que ela vai te chamar para fazer junto com ela o processo de acompanhamento, né? Enfim, médicos, né? Existem vários médicos que a gente já sabe que também, né, estão fazendo a adesão a todas essas terapias. Aí você, né, como alguém que cuidava, né, do corpo, né, com a educação física, a prática física, a dança, enfim, tendo todo esse entendimento, você já sabe o que você vai trabalhar também, até mesmo assim, né, o tipo de movimento que a pessoa faz, ou que ela deixa de fazer, a gente já sabe qual é o bloqueio energético que existe ali, né? E a gente depois só confirma com a radiestesia, né? A gente, né, é tipo aquela coisa assim, né? Eu sempre falo assim, que a radiestesia é uma técnica que todo mundo pode aprender, mas existe aquela habilidade, né, que é nata e que é tua, né, que vem através da nossa intuição, aonde muita coisa você já percebe a nível vibracional na pessoa. E depois você faz o quê? Vai lá, pega
os nossos gráficos, os nossos mapas, né, para comprovar realmente o que que é, né? E é muito legal, assim, porque quando você está fazendo presencial ou mesmo online, que ela está participando lá do processo, ela mesmo se espanta, né? De que, pois é, tem razão, é verdade. Mas eu nunca contei isso para ninguém, né? Não tem aquela história, mas eu nunca contei isso para ninguém. Como você sabe disso, né? É, Para quem está falando, chegou agora aí, eu tô com um pouquinho de eco no som mesmo, porque eu esqueci meu fone hoje, gente. Mas eu espero que dê para vocês entenderem aí. Acho que tá dando para a gente passar aí essas informações. tá, tá. Falando com relação até aos florais, eu tenho indicado muito um dos florais que você desenvolveu, que você falasse, que é um dos florais que ele aparece muito na minha questão de medição da radiestesia, que é um deles é o inteligência emocional, que eu já indiquei, já não largo mais ele. Passei ele para minha filha, ela fala muito da clareza das emoções, dos sentimentos, ela é viciada em chocolate, ela começou a parar para identificar se aquela vontade dela era emocional, ou era só uma realmente vontade. Esse floral sempre aparece para mim quando eu faço a radiestesia. Eu queria que você falasse um pouquinho da linha que você tem portal. Uhum. A linha Personalité, né, ela começou para ser trabalhada com o perfil comportamental. Porque, como a gente já falou até agora, né, a gente sabe que muitos dos resultados da nossa vida, né, eles são resultados do nosso comportamento, né, e cada pessoa tem um modo operante, digamos assim, né, tem um padrão de comportamento, né, não que ela seja rígida naquele padrão. Ela pode oscilar entre vários padrões, enfim, mas vai ter um sempre que vai predominar. E daí no desenvolvimento dessas 4 fórmulas, né, que a princípio seriam 4 fórmulas, a gente começou a perceber, assim, né, e na fase de testes, enfim, né, que agora a linha foi lançada em outubro, mas a gente completou agora, esse mês, 1 ano, né, de validações, enfim, de toda... Assim, que às vezes as pessoas, elas não têm o resultado de vida que elas querem, porque elas se sabotam, porque elas procrastinam, porque elas não têm clareza de onde elas querem chegar, porque elas têm talvez alguma energia impregnada nela que impeça ela, né, de caminhar, de fazer alguma coisa. Tem toda aquela questão do e se, né, o julgamento. Se eu fizer isso, quem é que, né, o que pode acontecer? Alguém vai falar isso, vai falar aquilo, né, enfim. Então foi onde nasceu a fórmula do inteligência emocional, né, para trabalhar justamente isso, essa questão dos nossos sabotadores, a questão da procrastinação, né, de você começar a ter novas perspectivas, de você começar a entender assim, ok, tem um problema, então como que eu vou fazer para resolver, né? E daí é muito engraçado, assim, que nesse processo a gente recebe vários relatos, né? Tem gente que diz que, nossa, esse floral é muito bom para dormir, mas ele não foi feito para dormir, ele foi feito o quê? Para clarear a tua mente, para ter clareza mental, né? Para você, né? Daí tá, ok. Esses dias eu recebi um relato de uma menina que ela falou assim, nossa, sempre fiz dieta, nunca consegui dar continuidade, sempre desistia. Esse teu floral é muito bom para ajudar a emagrecer. Né? Sim, ele não foi feito para ajudar a emagrecer, mas ele foi feito para quê? Para você não procrastinar, para você não se sabotar, para você entender que você pode ser prioridade da sua vida e que tá tudo bem, né? Não precisa, né, botar as outras pessoas como prioridade. Então, assim, o resultado dele é fantástico, sabe? Porque você começa a entender que às vezes você não tem o resultado que você quer, não é por falta de vontade, não é porque você é fraca, não é porque você é covarde ou porque você desiste frente às adversidades. É porque talvez, né, tá ali uma nuvem ali na tua frente, em cima da tua cabeça, que você não vê um caminho.
né? Então é como se você estivesse tomando floral e estivesse tirando um pouquinho dessa nuvem, ou estivesse tirando um pouquinho daquela venda e você começa a ver outras possibilidades, né? Então, sim, o resultado dele está sendo incrível e vou te contar, assim, muito acima de tudo aquilo que eu esperava. Eu esperava realmente, assim, uma repercussão boa, mas cada dia é igual um filho, né? Quando a gente vê nascer, começa a engatinhar, começa a crescer, né? Que daí você vai vibrando por cada coisinha, né? Cada resultado pequenininho do avanço, né? E é muito louco porque você explicou exatamente o que tem aparecido para mim na rádio para mim, porque É, quem precisa trabalhar a questão da procrastinação, não ver várias questão emocional. Minha filha quando tomou dias, ela foi muito louca, mas ela não lembrava. Ver como cada um acha diretamente né? é, E traz exatamente o nome dele, fala exatamente o que é essa inteligência emocional, de observar, e observar isso, que é extremamente importante para o processo de amadurecimento. é. É, bem isso, assim, quando a gente entra, né, nesse processo aí de autoconhecimento, a gente consegue entender que muita coisa a gente não fez ainda porque a gente não sabe o que fazer. Porque se tiver alguém para dar uma rota, um direcionamento, enfim, aquilo ali acaba sendo muito mais fácil, né? E assim, alinhar as terapias com a terapia floral, para mim, é muito interessante, porque a terapia floral, o sonho, né, que você falou ali, a gente não está mais treinado para interpretar os nossos sonhos, né? A gente hoje tem a maioria, muitas pessoas têm o seu frontal bloqueado, a sua pineal, a intuição, né? Tem gente que não acredita, não confia na sua intuição e também não confia nos recados que às vezes os sonhos te dão, porque às vezes a gente sonha com algo que é uma memória que a gente precisa limpar, né? E quando daí a gente traz isso, né? Assim, eu consultei com a Lígia, ela me falou que eu preciso melhorar tal e tal área da minha vida. Comecei a tomar o floral, estou tendo esses sonhos. Né? Você, como terapeuta, vai identificar qual foi o desbloqueio que aconteceu, né? Qual é o próximo passo que talvez, ou a próxima área da vida que precisa ser trabalhada, né? Então é um processo de integração muito grande e é muito mágico, né? Quando a pessoa realmente se entrega, ela sai daquele deserto sem visão nenhuma e entra num mundo de alta perspectiva, né? Com certeza. Dentro desse processo que dura uns 3 meses, é muito surreal não só na questão. Eu costumo falar que é uma consequência de todo esse processo, né? Onde a gente vem trabalhando não só a questão física, a parte do treino também, faço meditações corporais, a parte do exercício, a parte da. Mas também a questão mental, emocional, dela se a pandemia olhar mais para a gente e associar todas as coisas no processo. Você vai com a ajuda de alguém que está ali, que pega na tua mão, que te ajuda no processo, é muito importante, né? E é natural, uma parte da chácara terapia, junto com a radiestesia, faz essa transformação muito surreal, né? Vai chegar um ponto, e por mais que ela não tenha alcançado o objetivo ainda, ela já vai ver com outros olhos, né? Não, e falando nessa questão ali dos chakras, né? Por exemplo, assim, quantas mulheres têm a questão do intestino que tá ruim, né? Aí você vai lá, começa a fazer as medições, as análises, você percebe que ela sempre teve, ou tem há muito tempo, sei lá, o chakra sacral dela bloqueado. Mas daí não é só esse chakra não é só o intestino que ele está prejudicando. Ele também está prejudicando ela na questão de que
ela não se sente bonita, ela não se sente atraente, ela não se sente uma pessoa magnética, as outras pessoas não olham para ela, às vezes ela não acredita no potencial dela, e o que ela faz? Ela não emagrece, ela não entra no processo de emagrecimento, né? Aí se ela tem um problema de intestino, que o sacral tá ali bloqueado, vai bloquear, ou pode bloquear, né? Ou como consequência, porque ele não sobe a energia, o plexo solar dela. Aí o que acontece com ela? Aí ela nunca vai saber se a fome dela é física, se ela é emocional, porque a nível energético ele não está funcionando bem, né? E você vai saber medir isso pela tua anamnese, pela radiestesia. Falta de força de vontade. Não está aqui, né? Não está só na mente, só na cabeça. Ele pode estar num bloqueio do cardíaco, num bloqueio do plexo, que não deixa ela fazer aquilo que deve fazer, né? E por aí vai, assim. Então, muito... às vezes, né, quando a gente começa a explicar isso para as pessoas, elas acham meio complexo, assim, ai, nossa, eu não consegui entender direito. Mas a partir do momento que ela se entrega para aquilo que a gente fala, ó, você deve fazer isso, deve fazer aquilo, né? Assim, assado, né? É muito legal. Eu fiz esses dias alguns relatórios, né? E era só atendimento de chakra terapia, né? E na chakra terapia, às vezes você não trabalha só o chakra que está bloqueado. Você tem que trabalhar aquele que não está mandando energia, ou um acoplado, né? A gente trabalha com energia. A gente trabalha com a energia yin yang que tem que subir, às vezes não sobe a energia certa que deve subir. Aí teve uma moça, né, que ela também trabalha com radiestesia. Ela assim, mas por que você está mandando o tratamento, as prescrições, enfim, ligadas ao chakra básico, se o meu problema de emagrecer, ela queria emagrecer, né? Se o meu problema é no plexo solar e que não sei o quê, porque eu tenho fome, eu medi, o plexo, é isso e aquilo. Aí, né, vai explicar, né? Na verdade, não é só aquele, é aquele e mais o outro. E que na radiestesia você consegue identificar qual que eu tenho que trabalhar primeiro, né? Por isso que eu brinco até assim, né? Quando você faz uma consulta de radiestesia, você está fazendo até uma economia que você não tem nem noção do que é. Porque primeiro você tem que trabalhar o quê? Para ter resultado, né? E às vezes a gente vai... A gente, você já viu, né? Colegas aí que às vezes fazem a biorressonância, a radiestesia, elas dão aquela lista enorme, né? De florais, frequenciais, suplemento e não sei o quê. Que a pessoa vai fazer um orçamento, quanto que é? R$2.000. Ela vai fazer? Não vai. Né? Não vai. E a gente que já está, né, habituado a entender o que é a necessidade da pessoa, a gente vai lá e pergunta o que ela tem que tratar primeiro, né? Aí a pessoa até economiza. De repente, quando chega lá na frente, ela nem precisou de tudo aquilo ali que uma profissional X lá, YZ, falou que ela precisava de tudo, né? É importante de conseguir identificar o que tratar primeiro, porque às vezes a gente, na questão do chakra, se a gente fizer esse alinhamento, tanto dos que estão bloqueados, tanto dos que estão mais lentos ou mais alterados, a gente já resolve várias coisas, né? Então, essa terapia da radiestesia tem um resultado muito bacana. A gente já está chegando aí no nosso horário. Eu queria mais uma vez agradecer por ter aceitado o convite sobre a radiestesia e desejar muito sucesso para você. Estou aqui junto com as florais, sempre indicando. São maravilhosas. Vou tirar uma pontinha de dados. Primeira de muitas lives pra gente, porque sempre dá um delay, né? Lívia ou Cris, se vocês estiverem aí, tira um print pra gente. Vamos lá. Tirei um aqui também. Vamos ver qual que fica melhor depois. Tá ótimo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, podem me chamar no direct, que a gente conversa. Eu queria aproveitar para avisar vocês que amanhã, da live, às 18 horas, uma super novidade para vocês. Então, fiquem ligadinhos aí. E um beijo imperdível. Grande.
Obrigada pelo convite, né? Que seja a primeira de muitas aí pra Com gente certeza, com conversar. certeza. Demorou, né? Então, vamos aproveitar que ela tá empolgada agora para fazer live. É que quem viu, né, um tempo atrás, eu não gosto de vídeo, não quero, não quero, não quero, Quem olha diria, só. maravilhoso. Ó, As terapias a gente já né, Van? é, o segredo é esse, né? Gente, beijo, gente, muito obrigada. Ficar com Deus. Obrigada, você também. Beijo. Tchau.